Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia, em Êxodo, no capítulo 3, nós iremos fazer a leitura do versículo 13 e 14 da palavra do Senhor. Êxodo no capítulo 3, versículos 13 e 14 da palavra do Senhor. Então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém? Bom, hoje nós damos continuidade ao estudo da palavra do Senhor no livro de Êxodo. Eu espero que os irmãos estejam não só aprendendo, mas os irmãos estejam fazendo a leitura do livro do Êxodo, porque é fundamental. O cristão, ele tem uma rotina de leitura bíblica. Eu sei que uma grande parte dos cristãos não leem a Bíblia, não leem a Bíblia em casa. A única oportunidade que eles têm de ler no momento do culto. E o momento do culto é um momento específico para cultuar, não é para ler a Bíblia. Então é fundamental que se tenha essa prática, esse hábito, ler a Bíblia para meditação, para devoção, né? Para ouvir a voz de Deus em casa. Em um momento da minha vida eu fazia a leitura da palavra de Deus só para orar, não, só para pregar. E hoje, graças a Deus, eu não tenho mais esse problema, até porque eu tenho uma rotina de estudos, mas é fundamental que você tenha uma rotina na sua casa, que você tenha um tempo e você tenha uma programação diária onde você possa fazer a leitura da palavra e meditar. Especialmente porque nós estamos tratando aqui temas específicos relativos ao livro do Êxodo, então seria muito bom que você conseguisse se esforçar um pouco e fazer essa leitura na sua casa. Com certeza você vai ter um aprendizado maior. A fé envolve o raciocínio e o intelecto. E também a fé não é uma atitude emocionalista, mas envolve as emoções. Então, você tem que considerar quanto é fundamental a leitura da palavra do Senhor. Bom, irmãos, vamos lá. Na tradição judaica, se percebe, e aí quando nós fazemos a leitura da Bíblia, nós fazemos a leitura principalmente ali do Novo Testamento, nós percebemos que alguns personagens, humanos, que estão ao longo do texto da Bíblia, eles acabam tendo um papel de proeminência, um papel de destaque, são muitos visados, pelo desempenho das tarefas que Deus designou a cada um deles. Então, ao longo da Bíblia, quando você vai fazer uma leitura, logo em Gênesis, você vai encontrar ali alguns nomes que vão marcar a história. Você vai encontrar a pessoa de Noé, Logo, quando se fala em Noé, a primeira coisa que vem é um homem moralmente reto e o dilúvio, E também uma relação com a sociedade que ali estava ao seu redor. Nós temos também a pessoa de Abraão. Logo quando se fala em Abraão, você já tem na tua mente um quadro pintado que apresenta o início da nação, o começo da nação, a história do povo de Deus. Para nós, falar a palavra Abraão pode muitas das vezes não ter tanto sentido, principalmente para aqueles que têm pouco conhecimento da história do povo de Deus. Mas para um judeu, falar de Abraão exige um respeito, exige um tipo de devoção pelo fato de que ele foi um homem escolhido por Deus, eleito por Deus, para dar início à história da nação israelita. Então, são pessoas que têm destaque naquela sociedade, destaque na cultura, destaque na religião, por ter sido pessoas fiéis a Deus, pessoas que tiveram um relacionamento, uma proximidade muito grande com Deus, que não se via ao longo do Antigo Testamento. Eram poucos a quem Deus escolhia e tinham um relacionamento como tinha com esses. E aqui em Êxodo, nós vamos ver um destaque muito grande para a pessoa
de Moisés. Não só Moisés, mas as pessoas que estão em torno dele. Mais propriamente dizendo, a pessoa de Arão, que posteriormente será o pai de todos os sacerdotes, e da linhagem dele sairá sacerdotes que vão ser estabelecidos ao longo da história. Mas vamos focar a nossa atenção aqui ao fato de que Moisés, ele recebe uma atenção muito grande. As crianças, por exemplo, quando entram na igreja, um dos primeiros aprendizados que elas têm é a respeito da história de Moisés. Você sabia disso? A maioria das crianças que passam por uma igreja evangélica já tem conhecimento das histórias relativas ao Antigo Testamento e mais propriamente do Êxodo, que é uma linda história, uma história maravilhosa, né? E que Moisés é um personagem muito marcante. Nós vamos ver, até mesmo no Novo Testamento, quando o escritor da carta aos Hebreus, ele faz uma comparação, né, da glória de Jesus em relação à glória de Moisés, ele apresenta Moisés como um servo, fiel à casa de Deus, mas como Jesus sendo fiel à sua própria casa, sendo ele o próprio Deus. Então a cultura hipervalorizava a pessoa escolhida por Deus, e nesse caso, a pessoa de Moisés. Mas a pessoa mais importante no livro de Êxodo não é Moisés. A pessoa mais importante da história da libertação do povo de Deus do Egito, a pessoa que tornou possível a libertação do povo de Israel, não é Moisés. Você sabe quem é essa pessoa? Fundamental, e uma pessoa que tem uma proeminência, um destaque muito grande, mas que muitas das vezes é atribuído à pessoa de Moisés, é a pessoa do próprio Deus. O papel de Deus no livro de Êxodo é formidável. As obras que Deus realiza no livro de Êxodo são incomparáveis, nunca antes vistas em nenhum outro livro da Bíblia. As magnitudes e os sinais ali que Deus fez no Antigo Testamento, como o Êxodo, dificilmente você verá. Muito embora o personagem Moisés acaba tomando a proeminência, né, o destaque, mas é Deus quem atua por meio de Moisés e realiza toda a sua obra. Eu já falei para os irmãos no livro de Gênesis, e aqui eu vou falar também. Você tem que ler a Bíblia de modo inteligente. Você precisa ler a Bíblia, né, com uma estrutura inteligente, que divide os textos e te dá a capacidade de você ir mais longe. E aqui eu trouxe dois tipos de estrutura para quem quer ler o livro de Êxodo. O livro de Êxodo pode ser dividido em 3 partes, nessas duas estruturas que aqui eu destaquei. Nós podemos dividir o livro de Êxodo em a história de Israel no Egito, de Êxodo 1 a Êxodo 13, Israel no deserto, de Êxodo 13 a Êxodo 18, e podemos dividir em Israel no Sinai, de Êxodo 19 até o capítulo 40, que é o último capítulo. Israel no Egito, Israel no deserto e Israel no Sinai. E podemos fazer uma segunda análise, que é a que eu escolhi para hoje, sendo essa daqui. Deus salva Israel da escravidão egípcia. Vai do capítulo 1 ao capítulo 18. Deus dá a Israel a sua lei, do capítulo 19 ao capítulo 24. E Deus ordena a Israel que construa um tabernáculo, capítulo 21 ao capítulo 48. A partir dessa segunda estrutura, podemos perceber a preocupação de Moisés com salvação, lei e adoração. Então nós podemos dividir o livro de Êxodo em 3 partes. E podemos pensar que a primeira parte diz respeito à salvação. Essa vai ser a palavra-chave, e você vai ler todos esses capítulos tendo em mente que se trata de salvação. Depois você vai utilizar a palavra lei. A palavra lei vai ser a chave introdutória para você. E depois adoração, para referir em relação ao tabernáculo. Todas as Bíblias têm essa divisão. Se você olhar aí na sua Bíblia, você vai ver que a sua Bíblia é cheia de títulos. Você já percebeu isso?
esses muitos títulos que tem entre um capítulo e o outro, essa é uma divisão feita pela empresa que produziu a Bíblia. Essas divisões não foram feitas pelos escritores. Os escritores escreveram direto a Bíblia, né? O texto por completo. E essas divisões foram feitas para facilitar o aprendizado e a leitura. Então nós vamos começar a partir da salvação. O primeiro capítulo, ele informa o problema e introduz o conflito em que se desenvolve toda a história. Ou seja, a preocupação do novo rei, que não conhecia José, com o crescimento numérico dos israelitas e uma possível rebelião. O povo de Deus é forçado à escravidão no Egito. Como eu disse para os irmãos, o Egito, ele vivia em constantes disputas por poder. As dinastias, que eram aquele grupo de reis de uma mesma família, eles viviam concentrados em disputas internas, a fim de quê? A fim de dominar aquela região, uma grande região. Então, depois que o rei, aquele rei que beneficiou a José, ele caiu do poder e uma nova dinastia assumiu o poder, como bem nós vemos aqui no início do capítulo 1, esse novo rei, ele tinha uma preocupação, e essa preocupação é que moveu toda a história. A preocupação era o seguinte, que quando eles assumem o poder, eles percebem que os descendentes de Abraão que estavam na terra do Egito, na região de Gósen, eram muito numéricos, era muita gente, eles cresciam muito, eles na verdade se expandiram muito nas terras egípcias, até porque o povo de Deus estava num lugar muito fértil, muito próspero, e ali aquele ambiente tornou possível todo esse crescimento. Então, quando essa nova dinastia, esse novo grupo que veio para dominar o Egito, percebeu o quão grande era o povo de Israel, eles temiam que no futuro pudesse haver algum tipo de rebelião e pudesse haver a perca de poder. Então, o que eles fazem? O faraó, ele cria um edito, né, determinando que todas as crianças do sexo masculino fossem mortas e que só fossem preservadas as crianças do sexo feminino. E em relação ao povo, ele coloca o povo numa dura escravidão, né, para trabalhar forçado para desgastar o povo de Israel. No capítulo 2, nos é apresentado a pessoa de Moisés. Moisés é fundamental em todo o texto, porque foi a pessoa escolhida por Deus para que toda a obra de Deus fosse realizada. Deus fez toda a sua obra utilizando-se de pessoas, e aqui Moisés ele vai ter o seu destaque no texto, não só como escritor, mas como um ator principal, um elemento humano principal aqui no texto. Vamos fazer uma análise a respeito do nascimento de Moisés. É fundamental que você tenha esse aprendizado, até porque do desrespeito que se vê hoje em relação às Escrituras e a forma como as pessoas têm interpretado esse evento. Eu insisto nessa temática porque eu considero a Bíblia como palavra de Deus. Então, até os detalhes que estão nela são palavra de Deus. Até os mínimos, né, entornos dela devem ser respeitados. E nós temos que aprendê-la corretamente. Preste bastante atenção no texto, no capítulo 2. Você que está com a sua Bíblia aberta aí, geralmente, quando nós falamos a respeito do nascimento de Moisés, o que se vem na mente? Moisés, dentro de uma cesta, descendo o rio, né, para um lado e para o outro, aí encontra a filha de Faraó lá embaixo tomando banho. É como se ela pegasse a criança no meio do rio, com todos os perigos que eram próprios do rio, e o salvasse. Não é essa a visão que se tem? Quem pensa dessa forma? Quem já ao longo da história pensou assim? Levanta a mão. Quem aprendeu desse jeito? Quem viu na televisão desse jeito? Quem viu diferente, levanta a mão. Preste atenção. Hoje nós vamos arrumar isso, nós vamos acertar esse detalhe, para nunca mais nós precisarmos falarmos desse assunto.
Aí eu não falo mais também, não entro mais nesse assunto. Eu preciso, é como se fosse um quadro, né? No passado, muitos homens foram conhecidos como iconoclastas. Você sabe o que é um iconoclasta? Quem é que sabe o que é um iconoclasta? Jesus era um iconoclasta. Era um quebrador de ídolos, um quebrador de imagens. Jesus, ele quebrava as imagens que as pessoas tinham errada, aquelas imagens que eram criadas, que eram desenvolvidas dentro da comunidade judaica. Jesus acabava com elas. E nós precisamos fazer isso também, com muitas das imagens que foram criadas no contexto cristão, pela falta de interesse que os cristãos têm, né, na palavra do Senhor. Então preste atenção, olha aí na sua Bíblia, e nós vamos analisar esse texto. Esquece tudo que você aprendeu sobre o nascimento de Moisés. Vamos olhar para a Bíblia e vamos ver o que a Bíblia diz. No capítulo 1, nós vemos aqui, ó, você pode ir acompanhando na sua Bíblia. Pois nele, e aqui pois nele significa pois no cesto. Pôs nele o menino e o largou entre os juncos à beira do rio. Preste atenção, o junco, nós sabemos que é aquela planta que dá nas beiradas do rio, naquela parte mais pantanosa. E como nós sabemos, o rio Nilo, como eu disse na semana passada, na cheia do Nilo, ele expande para as margens. E quando ele recua, as margens ficam lodosas, né? Essa planta, ela cresce bastante na parte do Baixo Egito, justamente pelo fato de ser propício, né? Essa área de lodo, de pântano. Então, aqui o texto diz que Moisés foi colocado dentro do cesto, e o cesto foi largado entre os juncos. Entre os juncos, à beira do rio. A beira do rio é o meio do rio? A beira do rio é onde? A beirada do rio fica onde no rio? As margens, entre os juncos. Sua irmã postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. Olha que interessante. A irmã de Moisés colocou ele entre os juncos, na margem do rio, e ficou de longe, observando o que ia acontecer com o menino. E olha aqui, ó, coincidentemente, para alguém despercebido poderia achar, nossa, que coincidência, mas olha aqui, coincidentemente, a filha de Faraó desceu para se lavar, e as suas donzelas passeavam na beira do rio. A filha de Faraó representava um risco para a vida de Moisés? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque foi o pai dela, o Faraó, que determinou que todas as crianças do sexo masculino fossem mortas. A irmã de Moisés colocaria ela ali por acaso? Colocaria a criança bem no local onde ela sabia que a filha do Faraó desceria para tomar banho? Não é estranho isso? Pois é. Ó, desceu para se lavar e as suas donzelas passeavam na beira do rio. E viu o cesto no meio dos juncos e enviou uma criada para tomá-lo. Olha aqui, o cesto está na beira do rio, onde foi deixado, né? Aqui, ó, beira do rio e beira do rio. E o cesto estava no meio dos juncos, onde foi deixado. A irmã de Moisés deixou ali no local, ficou de longe, observando, e quando eles estavam passeando ali, acharam o menino no mesmo lugar que ela deixou. O menino não andou no rio, o menino não passeou no rio, o menino nem sequer foi solto no rio, foi posto no mato. É até um atrevimento a gente querer pensar que o menino foi posto no rio propriamente. Aí é você tentar também forçar o texto. Sequer o texto
dá a entender que o menino foi posto dentro do rio, foi posto na beirada. E aí, o que nós entendemos daquele cenário é que ele estava no meio do mato praticamente, quase à beira do rio, mas não dentro do rio propriamente. E olha que interessante, então disse, olha, a mesma pessoa que colocou o menino, a irmã de Moisés, naquele local, ela aparece agora para a filha de Faraó. Olha o que ela diz, olha a ideia que ela dá, né, à filha de Faraó. Queres que eu vá chamar uma mãe de leite, dentre as hebreias, que crie este menino? A mesma pessoa que colocou a criança lá, na hora que ela percebeu que ela estava de longe, que a filha do faraó achou a criança, ela logo se apresenta à filha de Faraó. E a filha de Faraó acata a ideia que ela deu à filha de Faraó. E veja a ação de Deus. A filha de Faraó podia ter determinado que se cumprisse a ordem do pai, porque imediatamente ela percebeu que aquela criança era uma criança dos hebreus. Mas o que ela faz? O texto diz que ela teve compaixão da criança, ela sentiu pena da criança, ela sentiu dó da situação em que aquela criança estava sendo submetida. E ela foi buscar uma pessoa, ela deu uma ideia, foi buscar uma pessoa. A quem ela buscou? Buscou a própria mãe do menino. Essa aqui é uma estrutura maravilhosa, formidável, de uma estratégia que mudou a história do povo de Israel. Uma estratégia que foi direcionada por Deus, eu acredito, foi muito bem pensada, deu tudo certo, mesmo que aparentemente não daria, deu tudo perfeitamente certo, e o desfecho foi que a mãe do menino novamente teve o menino, e agora de modo legal, sendo que o menino agora estava sendo protegido, não só pelo Deus Todo-Poderoso, mas também pelo soberano do Egito, que é o faraó. Aquela criança estava sob proteção da pessoa mais importante no Egito, que era o faraó. É uma história muito mais bonita, é uma estrutura muito mais perfeita, é um milagre muito mais claro do que dizer que o menino passeou de barco num rio cheio de crocodilo, não é? Que desceu pela cachoeira, porque o Nilo tem cachoeiras, né? É um absurdo. Aí você pode pensar, é um exagero. A palavra de Deus, ela é inspirada, toda ela é inspirada, você não pode mexer em nada. Você pode criar, no mínimo, com muito cuidado, suposições. Agora, alterar o sentido dela, não. Alterar como ela foi desenvolvida, não. Porque aquele escritor, no momento da escrita, ele estava sob divina inspiração. Ele estava sendo movido, e tudo que foi colocado ali, era desejo de Deus, era vontade de Deus. Não pode mexer nas escrituras. Quando você assiste um filme, o filme, ele tem pretensões cinematográficas, de acordo com o gênero que aquele filme apresenta. O desenho tem a intenção de entretenimento para as crianças. Agora, o estudo da Bíblia, ele tem como objetivo alcançar fidedignamente a verdade. O estudante da Bíblia, ele não tem direito de errar. Ele não tem direito de ficar se equivocando. Ele não tem direito de criar e mudar a história. A história foi escrita por Deus. A história do povo foi direcionada por Deus. Ninguém pode mudar, nem para enfeitar a pregação, nem para chamar a atenção das pessoas, nem para deixar a pregação mais bonita. Isso é uma blasfêmia sem tamanho. A única pessoa que gosta disso é o diabo e as pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus. Porque uma pessoa que conhece a palavra de Deus, ela se irrita quando vê alguém fazendo esse tipo de coisa. Daí a história continua, nós temos esse evento, e esse evento aqui é magnífico. É a apresentação que Deus fez de si mesmo à pessoa de Moisés por meio da sarça ardente. É uma imagem ilustrativa, até por causa das crianças. Mas todos nós temos no nosso imaginário, quando nós fazemos a leitura da palavra de Deus, mais ou menos a ideia de como as coisas provavelmente podem ter acontecido.
E aqui é um momento muito importante, porque é a primeira vez nas Escrituras que Deus revela o seu nome. A primeira vez nas Escrituras que Deus revela o seu nome. Antes disso, você não vai ver nenhum conhecimento relativo ao nome de Deus. E como Moisés é o escritor também de Gênesis, Moisés descobriu aqui o nome de Deus e utilizou-se quando estava escrevendo lá. Ao longo da história, o nome de Deus foi conhecido como esse símbolo aqui, ó. Os irmãos que participaram da escola dominical já conhecem. É o tetagrama, que são as consoantes que formam o nome de Deus. O povo de Deus utilizou-se do nome Yahvé por um longo período. Não só Yahvé, mas também Elohim. Propriamente dizendo, Yahvé e Elohim foram utilizados até o ano 500 antes de Cristo. Porque depois que o povo volta do êxodo da Babilônia, pelo edito do rei Ciro, o povo nunca mais utilizou-se desse nome aqui, ó, Yahvé. Esse nome entrou em desuso, tendo em vista a santidade que esse nome evocava. Falar o nome de Deus era algo que nenhum judeu em sã consciência se atrevia, porque o nome de Deus era santo, e nenhum homem sequer, principalmente os outros povos, sequer podia conhecer o nome de Deus. Então o nome de Deus, ele entrou em desuso. O nome de Deus, que se translitera Yahvé e se traduz como eu sou o que sou, ele foi substituído pela a palavra Adonai, 500 anos antes de Cristo. E Adonai foi a palavra que foi utilizada por um longo período. Depois, no período dos gregos, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, quando escrevia, ele utilizava a palavra Theos, que significa Deus. E 1300 anos depois, colocaram as palavras Adonai dentro da palavra Yahvé e formou a palavra composta que hoje nós conhecemos como Jeová. Vocês já aprenderam isso é antigo. Mas é muito importante porque foi aqui neste momento que Moisés teve esse primeiro contato com Deus e teve essa visão. E foi a partir daqui que todo o projeto de Deus dá continuidade. O momento em que Moisés tem esse contato com Deus e Deus o envia para realizar a sua obra. Moisés, quando ele vai para o Egito, quando ele retorna ao Egito, ele já estava precavido pelo próprio Deus, que já o tinha antecipado, que o faraó faria uma dura oposição à sua pessoa, e que dificilmente ele aceitaria a libertação do povo de Israel. Aí nós temos aqui um texto muito comum, né, de ver os irmãos discutindo. Eu já vi muita pessoa falando a respeito desses textos, e eles fazem menção a essa oposição que Moisés recebeu por parte do faraó. E aí é muito importante que vocês entendam, o faraó representava uma divindade. O faraó era considerado um deus no Egito. O faraó era Deus no Egito. E Moisés estava como representante de Deus. Moisés estava como representante de Deus. Então, em Moisés estava sendo representada a pessoa de Yahvé, enquanto no faraó estava sendo representada a sua própria soberania, a sua própria pessoa. Então nós temos aqui um texto de Levítico, Êxodo 4:21, que diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. E aí nós temos duas formas de entender. Por exemplo, eu vou fazer uma simples pergunta. Quando você lê esse texto aqui, em que Deus diz:
eu vou endurecer o coração para que não deixe ir o povo. O que você entende? Você não precisa nem falar. Pensa aí. O que você entende? Quando você olha o faraó resistindo e não aceitando de modo algum, mesmo diante das pragas, que o povo fosse liberto. A ação de Deus. Deus endureceu o coração de Faraó para que Faraó não deixasse mesmo. Existem duas formas de enxergar esse texto. Primeiro, essa primeira que a Débora acabou de falar, o Faraó não deixava o povo sair porque Deus endureceu o coração dele e ele resistia contra Deus. E a segunda forma é que, conforme Deus ia atuando por meio de Moisés, o próprio Faraó, obstinado, com uma ira muito profunda, foi endurecendo o seu coração e resistiu a Deus e a Moisés. De um lado, parece que o responsável foi Deus, porque Deus endureceu o coração dele para que ele não deixasse. Mas por outro, ele foi o responsável, porque ele viu sinais e maravilhas que lhe causaram grande destruição no Egito, mas ele resistiu como uma forma de afronta a Deus. Essas duas formas de enxergar esse texto, e aí eu acredito que possa até haver alguma mais, mas essas duas são as mais comuns e as mais historicamente defendidas. Paulo ele diz o seguinte: porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo eu te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. O apóstolo Paulo, aparentemente aqui no texto, ele defende a primeira ideia. E aí é uma tradução mais recente que nós temos, se nós pensarmos que o Êxodo está a 1500 anos antes de Paulo, e nós estamos a 2000 anos depois de Paulo. Paulo entendia que foi para isso mesmo que Deus levantou o Faraó. E aqui dá também um paralelo com a ideia do novo rei. Foi para isso mesmo que Deus levantou o novo rei. Permitiu que o novo rei assumisse o poder, para que Deus pudesse mostrar toda a sua glória e que o nome dele fosse anunciado em toda a terra. Essa história da obra que Deus fez no Egito foi conhecida naquele período sobre toda a terra. Por quê? Porque o Egito era o grande dominador no mundo. O senhor pode arrumar para mim lá? Bom, aí nós temos o processo das pragas. A cada que Deus mandava ao Egito, estava ocorrendo uma disputa entre o faraó e Deus, o faraó e Moisés, e cada praga fazia afronta ou desconstruía a soberania de algum dos deuses do Egito. Na semana passada nós falamos a respeito dos deuses do Egito, e são quatro deles são os principais. Vocês lembram quais são? Exatamente, Ísis, Osíris, Sete e Horus. A primeira praga está aqui: a água é transformada em sangue. Êxodo no capítulo 7, versículo 14 a 25. Quinum, guardião do Nilo, Raspe, o espírito do Nilo, e Osíris, o Nilo era seu sangue. Quando as águas do Nilo foram transformadas em sangue, as três divindades aqui estavam sendo confrontadas. Os egípcios estão vendo essas três divindades aqui não podendo fazer nada para resolver esse problema. Quinum, Raspe e Osíris. A segunda praga foi as rãs. As rãs fizeram afronta a Recht, com o espectro de rã
com aspecto de rã, Deus da ressurreição. Então nós tínhamos uma forma animal de divindade, que foi aqui com a rã afrontada por Deus. Quando a divindade, ela é um animal, qual é o nome que a gente dá? Morfismo, zooformismo. A palavra zoô representa animais e morfê representa a palavra forma. Os piolhos não têm representação, não achei. As moscas também não achei representação. As pestes nos animais afrontava Hathor, deusa mãe com forma de vaca, Apis, o touro do deus, Ptah, símbolo da fertilidade, Mênevis, touro sagrado de Heliópolis. Heliópolis era do lado de Gósen, onde o povo de Israel se encontrava. As úlceras faziam afronta a Imhotep, deus da medicina. E aqui, o deus da medicina é tardio no Egito, não é desta época aqui, ele é posterior, tá? Mas a medicina é ligada à feitiçaria, que é a antiga feitiçaria, ela era praticada pelos sacerdotes. Chuva de saraivas, Nut, deusa do céu, Ísis, deusa da vida, Sete, protetor das colheitas. Os gafanhotos, Ísis, deusa da vida, e Sete, protetor das colheitas. Sete não foi capaz de parar os gafanhotos enviados por Deus. As trevas afrontou ao deus Ra, Atem, Atum e Horus, todos esses deuses do sol. E a morte dos primogênitos atacou diretamente a Osíris e a divindade do faraó, que, segundo a crença, o faraó era o doador da vida. Então o objetivo das pragas era a salvação dos hebreus, o juízo dos egípcios e a exaltação de Deus. Se para o primeiro o mar se abriu, para o segundo se fechou. Olha que interessante. O processo de libertação foi possível graças à utilização das pragas. Para você ver quão soberano e poderoso era o rei do Egito, o faraó. Eles só foram libertos mediante um processo que o próprio Deus desenvolveu, tá, Glaudete? Que era o uso das pragas. Não somente Deus libertou eles do Egito, mas teve um segundo evento em que o povo de Israel poderia ter sido exterminado e novamente capturado, que foi o momento em que o faraó ordenou que todo o seu exército rumasse e buscasse o povo. E aí foi o segundo momento da salvação, onde a salvação se consumou. O primeiro, o mar se abriu, e o segundo, o mar se fechou. Aqui nós podemos pensar numa alegoria. Primeiro, Deus nos tirou do Egito, nos tirou do mundo de pecado, de perdição, por meio de um líder, um grande líder, chamado Jesus Cristo. Esta foi a primeira parte da salvação, nos tirar do mundo, nos purificar desse sistema de sociedade corrompido, a qual a Bíblia chama mundo. E a segunda parte é quando Deus vai consumar a sua salvação, quando esse mesmo líder vir buscar a sua igreja. O céu vai se abrir, bem como o mar se abriu, ele vai levar a sua igreja, e o céu se fechará. Aí é uma alegoria, uma figura para que você entenda. O céu se fechará, e aí entrará um tempo de consumação e destruição dos ímpios, que não suportarão, e bem como os egípcios morreram, esses sofrerão a morte eterna. Amém? Esse evento é marcado por uma festa, e aqui
é uma festa que os cristãos também comemoram. Na verdade, eu não poderia dizer propriamente que os cristãos comemoram a Páscoa. Primeiro porque a Páscoa é uma festa dos judeus. Paulo utiliza-se da Páscoa para falar da obra que Jesus Cristo fez nas nossas vidas e do processo da libertação. Ele usa de modo figurado. Mas a Páscoa é uma festa que diz respeito à nacionalidade e à história de um povo específico, que era o povo judeu. E a prática, e a Páscoa, ela é realizada dentro de um ritual. Ela é um ritual perpétuo, ou seja, que deve ser feito para sempre, mas que deve ser obedecido à risca, bem como está na lei, com efeito de lei, bem como tem que ser desenvolvida e praticada. E os cristãos, eles não fazem absolutamente nada disso. Então, na minha opinião, os cristãos deveriam refletir a Páscoa, que a Páscoa seja um momento de reflexão, e bem como essa alegoria que eu acabei de fazer. Por quê? Porque a Páscoa em si, veja bem, é celebrada no 14º dia do primeiro mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor, a festa do Senhor. Durante 7 dias comereis pães sem fermento. Quem faz isso na Páscoa? 7 dias comendo pães sem fermento. No primeiro dia tereis uma santa convocação e nenhuma obra servil fareis. Olha como era comemorada a Páscoa. Primeiro, a celebração inicia com uma convocação nacional. Não tem. Os cristãos não fazem isso. Uma refeição à base de pão sem fermento e ervas amargas. Feriado de Páscoa tem gente que come churrasco. Feito em família. Com uma cerimônia reflexiva sobre os elementos da ceia, ou seja, uma cerimônia reflexiva que é feita em família, aonde se reflete em relação ao pão sem fermento e às ervas amargas, e a significação que tinha para aquele povo, que passou, por aquela história. Faz-se lembrança do sofrimento dos israelitas no Egito sob servidão. Faz-se lembrança do livramento com sangue nos umbrais no dia da passagem do anjo da morte. Quem aqui segue esse ritual exatamente da forma como está aqui? Só os judeus. Só os judeus. E é por isso que os cristãos, na minha concepção, não comemoram a Páscoa, eles refletem a Páscoa. Refletem sobre o significado, sobre a história, glorificam a ação de Deus. É assim que eu faço. Por quê? Porque a Páscoa ela é regida por lei. Tem que fazer exatamente do jeito que está aqui. E se o judeu ele não tivesse impuro e pronto, puro para a Páscoa, ele não poderia fazer. Se o judeu não fizesse, ele era para ser extirpado da comunidade. Ou seja, se no dia da festa da Páscoa, aquele judeu não, por um justo motivo, estivesse purificado para participar da Páscoa e não participasse, ele era expulso da comunidade. E se ele revidasse, ele era morto. A Páscoa para os judeus é diferente para nós. Essa importância aqui da Páscoa e a significação cultural e a força que ela tem para eles não é a nossa. A gente faz amigo chocolate, tem nada a ver com Páscoa, entendeu? A gente compra chocolate e até briga, porque a criança tem que ter o ovo da Páscoa com o coelho e tudo. Então não tem nada a ver. Esquece. Quando chegar a Páscoa, você precisa refletir a história, porque não tem nada a ver o que a gente faz com a Páscoa dos judeus. Os judeus sim guardam a Páscoa. Os judeus sim. Eles se juntam em famílias, em comunidades e fazem toda a celebração à risca, com muita reverência e respeito, porque esse dia foi marcante na vida do povo. Entendeu? Por isso que eu falei que os cristãos não deveriam comemorar a Páscoa, porque não é assim que se faz. Agora, o Êxodo
O êxodo dos judeus foi considerado o maior ato de salvação já visto no Antigo Testamento, tendo em vista a quantidade de pessoas que saíram do Egito e também o livramento de morte na travessia do Mar Vermelho. Cerca de 603.550 homens acima de 20 anos, como está no censo que Deus ordenou a Moisés em Números, no capítulo 1, versículo 46. Sem contar mulheres e crianças. Logo, se uma família judaica provavelmente tivesse 4 pessoas, o número aproximado seria de 2,5 milhões de pessoas, sendo que os números variam de 2 a 3 milhões de pessoas. Você imagina quantas pessoas saíram do Egito? Você tem noção quantas pessoas, o tamanho da caravana que saiu do Egito sob liderança de Moisés? Aí nós olhamos o texto de Êxodo e não sabemos porque Moisés ele tem toda essa preeminência e todo esse destaque. Você imagina o que é você liderar 2,5 milhões de pessoas? Tá difícil de liderar a casa já, irmão. Com 2 pessoas, com 3 pessoas, já é difícil mandar na mulher, né? Quanto mais, imagina, é muita gente, é um mar de gente, meu irmão. Aí quando você vai ver a proporção dos milagres, o tamanho da nuvem que estava por cima desse povo, o tamanho da coluna de fogo, a quantidade de maná, a quantidade de codornizes, a quantidade de carne que Deus enviava. Você consegue imaginar a proporção que é isso? Isso é absurdo, isso é loucura, isso é demais. Foge da nossa compreensão quão grandioso foi esse evento. Você sabe, imagina essa quantidade de pessoas, quão grande obra Deus fez no Egito para conseguir libertar tudo isso de pessoas que estavam trabalhando de modo escravo para o faraó. Você olhando esse número, você entende por que faraó não queria deixar de forma alguma que o povo fosse embora. É muita gente, a prosperidade daquele povo dependia diretamente dos judeus e do trabalho dos judeus e dos esforços dos judeus. Então, para que essa realidade aqui desse número fosse possível, foi necessário a ação de Deus. Por isso que Deus é a pessoa mais importante no livro de Êxodo. Por isso que, diante da preocupação de Moisés, o que eu vou dizer para eles? O que eu vou falar para eles quando eles perguntaram quem que enviou? E quando eu falar ao faraó, e quando ele estivesse diante do faraó, o que ele diria a faraó? Ao soberano do Egito, ao homem mais poderoso do Egito, quem que o enviou? E Deus diz a Moisés: o eu sou o que sou, o eu sou enviou a vós. E nós vamos ver nas palavras do próprio Jesus, ainda antes que Abraão existisse, eu sou.